Bem-vindo a mais uma aula do curso Java Games. A gente encerrou o módulo anterior aqui nesse exemplo aí de ArrayList, né? Eu espero que vocês tenham replicado aí, tentado fazer aí sozinhos, mudado aí as variáveis para treinar, enfim. É muito importante vocês manterem constância aí na prática para absorver o que está sendo passado aí na aula, tá? E antes de começar o módulo 3, né, que é o que a gente vai entrar agora a fundo, a gente tem que explicar algumas coisas para vocês, né? Que seria referente a vetores aí. Como a gente já vai começar a dar início ao nosso projeto, né? O primeiro game que a gente vai começar a desenvolver aí. Então a gente tem que ter esse conceito aí de vetores já bem organizado, tá? Então vocês vão ter que baixar esse programa aqui que é o Paint.net. Eu vou disponibilizar aí no link, tá? Na descrição do vídeo um link para download. E isso aqui vai ser muito útil para a gente fazer nossas artes do game, tanto os sprite sheet, que a gente vai ver mais à frente, né? E é um editor muito melhor aí que o Paint, né? É mais completo. Tá? Então eu vou usar isso aqui para explicar para vocês a aula de hoje aí. Então funcionalidades dele, você aperta o Ctrl e rola a bola do mouse, você dá um zoom aí, né? Então vamos lá. Aqui vamos iniciar então vetores, tá? Aqui vai ser o seguinte, beleza. Então, nos jogos 2D, a gente tem dois tipos de vetores, né? O vetor x e o vetor y, tá? O nosso vetor y é o que trabalha aqui na vertical, tá? É o que faz o seu jogador subir e descer, essas duas posições. Já o vetor x, ele trabalha aqui na horizontal, é o que faz aí o jogador ir para a esquerda e direita, né? Isso aqui envolvendo mapas, objetos, tudo é calculado em cima de vetores dentro do seu game, tá? Então, para exemplificar, vamos colocar aqui. Aqui é o nosso vetor y. Aqui é o nosso vetor x. Tá? Então, basicamente, ele vai se deslocar aqui na horizontal, o x, e o y vai se deslocar aí na vertical. Tá? Vocês podem até colocar aí uma observação. Então, x, vetor que se desloca na horizontal. E aqui o y é o vetor que se desloca na horizontal. Tá? Fora esses vetores, a gente tem um outro tipo de vetor, que aí a gente já está trabalhando com games em 3D, né? Que aqui seria o vetor Z. É um outro plano aí de... É um outro plano de vetor, tá? Então aqui a gente tem o vetor Z, que ele indica profundidade, né? Então a gente não vai ver isso por enquanto no curso, que a gente vai começar desenvolvendo em 2D, né? Mas só para explicar para vocês, quando você passa para um game 3D, você está adicionando um vetor a mais, né? Que é o vetor aí que eu não tenho como exemplificar bem como ele funciona, porque ele dá a impressão aí de profundidade, né? Um outro plano, é um tridimensional, tá? Então, isso que vocês têm que ter em mente sobre vetores, tá? Inclusive, deixa eu aumentar aqui a tela para vocês entenderem esse conceito. Então, quando a gente estiver criando nossos games, a gente vai usar muito isso aqui, né? Vocês notem que aqui embaixo ó, ele tem a posição que está seu mouse, tá? Então, se eu parar, deixa eu aumentar mais um pouquinho, perfeito. Se eu paro o meu mouse nesse pixel aqui, ó, notem que ele está na posição 00, né? Então aqui, exatamente aqui no começo da tela do canto esquerdo é que começa a contar os vetores, né? Então nessa posição o meu y e x é 0. Se eu mover para baixo, eu estou movimentando o meu y. Olha ali na direita, tá vendo? Ele foi para a posição 1, foi para a posição 2, tá? E ali quer dizer que o x está em 0 e o y está em 2. Se eu passo para cá, o meu y continua 2 e o meu x foi para 1. Né? Então é assim que a gente calcula as posições no mapa, que a gente vai fazer nossos jogadores se movimentar, que a gente vai colocar objetos. Então é dessa maneira, tá? É tudo referente a vetores e x e o y. Então, só para vocês terem esse conceito, né, gravado aí, é bom vocês darem uma estudada, uma brincada aí com
pegando as posições, para vocês entenderem como funciona. Sem isso aqui a gente não consegue dar continuidade, mas é uma coisa bem simples aí como vocês estão vendo, né? Foi mais aí para ilustrar, certo? Vamos fechar isso aqui, eu não vou salvar, isso foi só um exemplo bobinho para vocês entenderem aí. Então vamos passar aqui para a nossa próxima aula, criar um novo projeto. Hoje a gente vai dar início ao nosso game looping profissional. Jogos como Minecraft, Doom, a maioria dos games atuais usam esse mesmo game loop que eu vou passar para vocês, tá? Então a gente coloca aqui módulo 3. Java Games, só para diferenciar. Então dentro desse módulo a gente vai criar o nosso package dessa aula, né? Vamos dividir sempre por packages. Então módulo 3, aula 1. E aqui a gente pode colocar vetores e game looping. Beleza. Então vamos começar. Uma nova classe aí, game. A gente vai trabalhar só em cima dela por enquanto. Tá? Perfeito. Vou fechar isso aqui que é da outra aula. Então, antes de começar essa aula, eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês, né? Lembra do interface que a gente utilizou na aula passada? Acho que da retrasada, né? O interface ele meio que determina os métodos que vai ser implementado aí na sua classe, né? Que você vai utilizar. Isso é interessante você usar, principalmente se você está começando, para você meio que começar a pegar como que funciona a estrutura para você começar a criar um projeto de game, né? Então você deixar uma estrutura meio que pronta. Então cadê? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu vou pausar aqui, galera, para procurar onde eu deixei e a gente já volta, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, eu tinha feito ele como teste, né? Só para enquanto eu praticava e tentava criar para vocês para a próxima aula, só que eu acabei deletando. Então eu vou criar junto com vocês novamente, até para vocês verem como funciona, né? Então eu quero passar o seguinte, ó, vocês vêm aqui, cria uma nova interface, você chama ela de Game Interface, tá? Bacana. Então aqui é onde a gente vai padronizar a construção do corpo, do início, do básico aí da estrutura do nosso, da cara da nossa game, né? Do objeto game aqui, né? Então, basicamente é o seguinte, aqui a gente vai seguir certos padrões, certas ordens, para a gente começar a desenvolver, né? Então eu vou fazer aqui rapidinho para vocês e depois eu comento e explico aí certinho, beleza? Bom, então vamos lá. Bom, pessoal, voltamos. Então eu fiz alguns exemplos bem básicos para vocês entenderem aí como que funciona, tá? Então, à medida que a gente vai desenhando e fazendo e criando esse projeto, né, aumentando aí nossos códigos, nossos métodos, você vem aqui nesse Game Interface e dá uma implementada, adiciona. Aqui eu fiz o básico de exemplos para te ajudar como começar aí, né? Porque às vezes você
apaga isso aqui tudo, vai fazer o do zero e não sabe por onde começar de tanta informação que há. Então você pode começar a fazer como se fosse um esqueleto para você seguir, né? Porque basicamente todo game que você for criar aqui em 2D vai usar mais ou menos a mesma ordem, a mesma lógica, tá? Então isso aqui é para facilitar. Então o que, que a gente faz? A gente cria essa game interface para poder a gente chamar os métodos aqui já pré-prontos, né? Para a gente já saber como vai funcionar aí a ordem. Aqui você vai fazer o exemplo de, por exemplo, implementar a nossa interface básica de games, o Runnable, para podermos trabalhar com as threads, né? Então aqui você já põe um exemplo de como fazer isso. Que você vai dar um implement na classe games, chamando essa game interface e Runnable, né? Você põe um vírgula, Runnable. E assim você vai descrevendo aí exemplos para você lembrar de como fazer na hora, tá? Obviamente você coloca os métodos aqui. Quando eu passei interface, a gente fazia dessa maneira aqui, abstract. Né? Só que tanto assim quanto assim dá no mesmo, não tem problema. Tá? Então o que, que a gente faz agora? A gente vem aqui, implements, game interface e aqui runnable. Tá? Vamos implementar. Beleza, então veja que ele já trouxe para a gente aqui todos os métodos que a gente vai utilizar, tá? E o nosso método main e os métodos que a gente vai utilizar. Então, hoje em específico a gente vai trabalhar apenas com game looping, tá? Então vou mostrar para vocês como funciona aí um game looping profissional. Então, seguindo lá, o que a gente faz depois? A gente define a variável gatilho e define a variável para threads, né? Então a gente faz isso chamando aqui private thread. A gente pode usar qualquer variável para mexer com essa thread, a gente pode usar variável exemplo, a gente pode usar, enfim, vai da sua cabeça, mas para seguir padrões aí, como eu falei, para vocês terem o hábito de colocar nome de variáveis, um contexto do que você está programando justamente para você bater o olho na variável e saber ao que ela se refere, então a gente acaba utilizando o thread mesmo, tá? A gente acaba utilizando o thread. E aqui a gente também precisa de um private boolean is running para dar start aí no nosso game looping, tá? Isso aqui vai dentro do nosso método start. Então aqui a gente já fala que is running go through. E aqui a gente fala que thread, beleza, é igual a new thread this, né? Porque a gente vai diferenciar, porque a gente vai trabalhar com vários tipos de thread. Então a gente está se referenciando a thread do objeto game. Então a gente referencia com this. E aqui a gente starta a nossa thread, né? Thread.start. Tá? Beleza. E o que a gente precisa fazer agora? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Definir variável thread. Então aqui você vai trabalhando, né? Você vê que eu só fiz até aqui de exemplo. Mas à medida que eu for montando aqui com vocês, depois vocês venham aqui e vai adicionando os passos que você tem que seguir. Justamente para você não ficar perdido, tá? E poder recriar isso daí em qualquer local. Então, depois que a gente setou o nosso método start, a gente faz o nosso método stop, tá? O stop, basicamente, é para a gente garantir que caso saia, né, por algum motivo saia do game looping, a thread saia, ou dê algum bug, que definitivamente o game ele pare as threads, dê um stop e feche. Né? Isso para garantir a performance no PC do usuário e para a gente conseguir parar todas as threads. Tá? Uma coisa que você já pode adicionar aqui, como exemplo 4, é o seguinte. 4. Né? Usar o synchronized no método start e no método stop. Tá? A gente lembrar de colocar o synchronized, que a gente não pode pôr aqui porque aqui a gente está usando a game interface, então ele só aceita o abstract ou daquela maneira ali. Então a gente vem aqui e dá um synchronized.
Synchronize. A gente já explicou para que funciona Synchronize, né? Então, no nosso método stop, a gente vai dizer que is running igual a false, para parar de fato aí o game loop. E aqui a gente para as threads, né? A gente pode pôr um thread ponto join. Se eu lembro do ponto join, a gente usa variável então. Cuidado nesse erro, tem que importar, será? Ah tá, aqui a gente tem que colocar ele entre um try catch, né? Porque caso falhe, ele gera aí a exceção. Tá? Dificilmente vai falhar, mas quando ele pede para apontar try catch, você tem que pôr, senão ele não vai deixar. Tá? Então aqui está no nosso método stop, nosso método start, tudo bonitinho. Agora a gente começa aí a trabalhar com o nosso looping. Mas antes, vamos começar a criar o construtor aqui da classe game, né? A gente vai utilizar. Então a gente vai fazer public game, public game, tá? Então básico aqui, deixa ele aí. E aqui no update, tá? Vamos fazer um sysout, que a gente só vai trabalhar com o game looping hoje, então aqui é só para exemplificar, a gente ver se está funcionando. Update, outro sysout, render. Tá? Um detalhe muito importante, eu acho que eu não comentei na aula passada, é toda vez que a gente for colocar, né, esses métodos lá, primeiro de todos vem o update, que primeiro você tem que atualizar o seu game para depois mostrar os gráficos na tela. Se sem querer você inverte a ordem dos métodos na hora de chamar lá no looping, pode dar feio, tá? Então você tem a primeiro método update, depois você faz o método render, tá? Então aqui no run a gente começa a brincadeira aí do nosso game looping. Beleza. Então aqui no nosso método run, a gente vai criar a variável long, tá? Porque vai mexer com um número muito grande, por isso que a gente usa ela. Vamos criar uma variável chamada last time, para a gente pegar o último momento do relógio aí do nosso sistema, né? Que vocês já vão entender. Então por enquanto é só copinha, eu vou tentar ir explicando à medida que eu vou fazendo, mas depois eu vou dar uma explicação detalhada. Então last time ela vai ser igual a system.nanotimes, tá? Isso aqui vai buscar então o tempo aqui do nosso computador em nanosegundos. É um número absurdo, na casa de 1 bilhão, né? Então é muito preciso. Não tem que importar isso aqui. Não tem o S, tá, galera? Nanotime, beleza. Agora a gente vai fazer uma double e chamar de FPS, né? E a gente já vai explicar. Como ela é double, 60.0, tá? 60 quadros aí por segundo. Depois a gente faz uma outra variável tipo double também. Vamos chamar ela de ns1, tá? Porque a gente pode usar a sigla ns para outra coisa, então a gente diferencia aqui colocando 1 igual. A gente vai pegar então quanto vale 1 segundo em nanotimes, que é 1 bilhão, então é 1 seguido de 9 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e dividir pelo nosso FPS, nossa variável FPS. Tá? O que ele está dando de erro aqui? Ah, tá. Aqui ele está como um método, não é para... Não sei porque eu fiz isso. Vamos lá. Agora a gente vai criar uma variável double também, chamada de delta, igual a 0. A gente vai criar uma int e chamar ela de frames, também igual a 0. Depois do frames, a gente vai ter que fazer o timer. Tá, então a gente faz o timer como uma double timer. Aí o timer
ele vai ser igual a o nosso... a gente fez o last time lá em cima, então aqui o timer ele vai ter que ser a hora atual, né? Então a gente põe system ponto current time, e aqui a gente usa millis, tá? Que é pra gente dar uma folga aí pro computador, tá? Ele não é tão preciso quanto o nano, mas é uma forma mais leve aí de trabalhar, tá? A gente vai usar o millis. E aqui a gente inicia então o nosso looping. A gente dá um while. Nesse while a gente seta isRunning, que é a nossa variável que vai entrar aqui dentro, né? E agora a gente começa aí a brincar. Então, aqui dentro a gente vai criar uma outra variável dentro do nosso loop, que ela vai se chamar long, que ela vai ser grande, now, né? Que é o tempo de agora. Então a gente faz um system.nanotime. Vai pegar aí o nanotime do sistema. Beleza. Agora aqui que vem a brincadeira, tá? Delta, quando entrar aqui, opa, beleza. O delta, a gente vai incrementar delta, então delta mais igual, entre parênteses, que eu quero que faça isso primeiro, que é a gente pega o nanotime de agora, o now, menos o nosso last time lá de cima. Ele vai resolver isso aqui primeiro e depois ele vai dividir pelo nosso NS1, que a gente também setou lá em cima. Tá? E basicamente o NS1 vai pegar lá o nosso last time em 1 segundo e dividir pelo tempo de quadros, que é o FPS. Né? Então a gente vai fazer isso tudo aqui. O que aconteceu aqui? Faltou um mais, não foi? Last time. Tá. A nomenclatura estava errada. Então o que a gente fez aqui? A gente tem a variável delta, que ela inicia em 0 antes de começar o looping. Quando ela entra no looping, a gente já define ela, vale ela mesma, né? E faz esse cálculo matemático aí. A gente pega o nosso tempo de now e subtrai o nosso tempo de last time. Tá? Vocês vão entender mais para frente isso aí. E divide por NS1. Então lembrando, sempre que você quer que um parâmetro seja resolvido primeiro, você coloque ele aqui entre parênteses. Tanto que eu posso trocar isso daqui e fazer da seguinte maneira, que ele vai ser executado primeiro. Tá? NS1, aí a gente troca isso aqui, né? A gente põe o de dividir aqui. Tá? Mas eu vou deixar da forma que estava, mas só para vocês entenderem que o parênteses aqui na operação matemática vai ser resolvido primeiro, vocês devem saber obviamente, mas só comentando. Tá? E aqui a gente vai abrir uma condição. A gente vai abrir um if. Se o delta ele for maior que 1, então a gente faz o seguinte código. A gente vai dar primeiro um update, né? Lembrando que primeiro tem que ser o update, depois o render. Aí a gente dá um render. Tá? E a gente incrementa a nossa variável frames. Né? Lembra do frames que a gente criou lá em cima? Frames mais. Estamos incrementando ela aí. E para ficar no tempo correto, né, para ele... Opa, faltou um R. Para ficar no tempo correto, ele subtrair o tempo do delta, para ele se ajustando aos frames pelo tempo, né, frames por tempo, a gente decrementa o delta. Então, delta menos. Então, a cada ciclo que passar, ele vai decrementar o delta e adicionar frames, né, para ajustar aí certinho o que a gente está querendo fazer. Tá? Então, basicamente, o nosso game looping está pronto aqui, tá? Inclusive, deixa eu pegar aqui. Só que tem uma coisa que eu gosto de fazer que é até bom para debugar e para a gente ter um controle aí maior, que é mostrar para a gente o FPS que está subindo, né, no nosso game. Então a gente pode fazer if
a gente põe lá o system.corrente_milhas. Então, quando o system corrente_milhas for menor que o nosso timer, e for menor ou igual a 1000, que seria 1 segundo, basicamente. Isso aqui. Escrevi errado. Corrente time milhas. Ué. Tá certo, faltou esse parâmetro corrente time milhas. Beleza. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um println chamado fps, né, para mostrar 2 pontos, dá um espaço e mostra frames. E com isso a gente vai zerar o frames, né, porque assim que ele mostrar o frames ele tem que zerar para mostrar a quantidade do próximo frame. Então frames igual a 0, a gente zera para cada ciclo zerar, vocês entenderam, né? E aqui timer mais igual a 1000. Né, para essa mensagem ser mostrada a cada 1 segundo. Então o timer vai incrementar ele mais 1000. Então a cada 1 segundo ele vai aí estar incrementando. Então agora a gente pega o final do nosso looping while, cadê ele? Está aqui. E depois dele a gente dá um stop, né? A gente chama nosso método stop, que é para garantir que as coisas fiquem dentro do eixo e não ocorra nenhum tipo de problema. Então, isso aqui vai ser o nosso game looping, tá? É um game looping aqui profissional, ele é bem efetivo, né? Então, eu vou tentar explicar mais ou menos aí o que a gente fez, né? Então, como eu falei aqui, o System Nanotimes, ele pega a hora do sistema em nanosegundos, isso é uma coisa muito precisa. Vide aí o tanto de zero que tem aqui, tá? Nosso FPS é o que a gente vai usar de medida aí para quadro por segundo, então 60 quadros. E o NS1 é o seguinte, ele vai dividir 1 segundo que está no formato nano pelo FPS para fazer o cálculo do momento certo, né, que o jogo vai ter que fazer o ciclo de update. Né? Então aqui ele vai ser o ciclo do update, o que vai trabalhar aí com o nosso... determinar qual que é a constância aí de cada ciclo. Ele vai fazer esse cálculo aí para a gente. Então essa é a nossa variável NS1. Tá? Então delta, a gente usou a nomenclatura delta porque a gente faz aqui um cálculo matemático, né, para a gente estar utilizando. Então basicamente ela ajuda aí nesse cálculo. O frames, né, a gente está guardando na variável frames aí o que vai ser passado aqui, nesse caso, né, para a gente utilizar aí o nosso FPS. Então a gente está utilizando frames justamente para mostrar aí na tela, certo? E tem o timer, cadê o timer? Aqui. Né? O timer ele é o seguinte, ele vai ajudar a gente a trabalhar junto com o FPS, né? Para ele ir decrementando e adicionando certinho o tempo, né? Porque a gente está pegando, lembrando que a gente está pegando o tempo do sistema, né? Do seu computador. E o computador às vezes ele pode atrasar ou adiantar questão de, sei lá, milissegundos, muito pouco, mas pode, né? Então por isso que a gente faz esse cálculo, a gente faz essa para controlar o timer, né? Então a gente tem que fazer essa base certinha. Se a gente não fosse usar esse sisteminha aqui para mostrar FPS, eu poderia estar tirando essas variáveis, mas fica aí para vocês um a mais. Tá? Então, basicamente isso, tá? O last time ele vai pegar aqui, né? Depois o now é o tempo atual e ele vai trabalhar com essas variáveis aí para estar ajustando o tempo, né? Não tem muito mais do que explicar. É mais prática e lógica envolvida que você mexendo e fazendo várias vezes esse game loop, você vai se aperfeiçoar e começar a entender mais a fundo o porquê de cada coisa aqui, mas basicamente é isso. Tá? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos instanciar aqui a nossa classe game, né? Game é igual a new game. Aqui a gente dá um game.start.
Ué, o que aconteceu aqui? Opa, não é com N. Vamos dar um play para testar? Vamos ver como está o nosso looping aí. Então, perfeito, ó. Ele está batendo aqui. Mas não está mostrando FPS. Tá, vamos parar aqui. Vamos dar um... comentar isso aqui, só pra gente ver se está funcionando FPS. Ah, ele tá batendo FPS sim, ó. Opa. Ah, faltou uma coisinha aqui, por isso que ele tá dando esse número absurdo de FPS. Tá. Deixa eu ver o que foi aqui. Ah, claro. Tá. Depois do delta ali, ó. Cadê? Depois que ele faz essa continha do delta, a gente tem que dizer, né, que o last time é igual a null, né? A gente tem que pegar o last time e transformar ele no atual. Ué. Porque aqui ele não foi. Tá errado. A variável tá errada. Beleza. Vamos dar um play aqui para testar. Aí, agora sim. Tá batendo certinho o FPS. Você vê que ele deu 59 aqui? A gente está setando aqui como 60. É a oscilação de variação do tempo do sistema. Por isso que a gente tem que fazer esses cálculos marotos aí para tentar deixar o mais próximo possível aí nosso tempo de sistema. Tá? Então, funcionando aí nosso Game Looping, esse Game Looping é um Game Looping mais profissional, é o que a gente vai trabalhar em cima e utilizar ele em nossos projetos agora. Tá? Então, tentem reproduzir, tá? E à medida que vocês forem fazendo aqui, ó, vocês inclusive podem colocar isso daqui lá no nosso caderninho, né? Vocês guardarem aí o Game Looping. Né? E inclusive a gente pode adicionar o Array List lá, né? Porque a gente construiu o nosso Array List da aula passada em cima do método construtor e a gente fez ele completinho aqui. Então vocês podem copiar, vocês vejam que eu já até comentei, né? Para vocês entenderem o que cada coisa faz. Né? E aqui está como fazer um Array List. Então o que você pode fazer? Você pega ele aqui, copia, vamos jogar lá no nosso caderninho. Então a gente vem aqui, joga ele aqui, separar, né? E aqui a gente pode colocar criação de array list e exemplo. Então aqui tem para vocês aí como a gente fez nosso array list. Bacana? Assim, quando vocês forem utilizar, vocês podem vir aqui e consultar como que faz. Então agora a gente dá mais um espaço aqui que a gente vai adicionar nosso Game Looping profissional. Então, exemplos de Game Looping profissional com medição de FPS. Então a gente vem aqui. Não. A gente vem aqui. Vamos lá no nosso looping. Vai começar aqui em run. Né? Então a gente pega todo esse método aqui. Deixa eu ver onde ele termina. Tá, aqui. Beleza. A gente cola ele aqui. Tranquilo? É bom vocês terem isso aí anotado, que quando vocês forem fazer outros projetos, obviamente você não vai lembrar como fazer cada uma dessas coisas aqui assim no ato, né? É uma coisa aí que envolve treino e tempo, né? Então, em vez de sair pesquisando, tá aqui no seu material. Tá, vamos deixar assim.
Bacana. Já temos coisas importantes aqui. Então, salvar. Vamos fechar. Vamos descomentar isso aqui. E tá lá, tá funcionando. Então beleza, galera, era isso, tá? Só para mostrar o game looping mesmo para você, depois vocês vão entender na próxima aula esse frames, que é o que a gente vai começar a mexer. A gente vai começar a mexer com a parte gráfica, tá? Então a próxima aula vai ser bem bacana, acho que vocês vão gostar bastante. Então leiam tudo isso aqui, treinem, vão adicionando aí aqui no seu game interface, né, para você ter aí o esqueleto de como fazer. Coloque aí, se for necessário, os exemplos aí para vocês seguirem da maneira que vocês acharem melhor. E eu vejo vocês na próxima aula. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, isso ajuda demais, tá? Se está sendo útil para você, se você está conseguindo produzir aí, só de se inscrever e dar o seu like já me ajuda e me mantém motivado a continuar trazendo esses conteúdos para vocês gratuitamente, tá? Então vejo vocês na próxima aula, até mais!